Ana sentia o peso do mundo sobre os ombros. A perda do emprego, após anos de dedicação e o término de um relacionamento que parecia inabalável, haviam deixado um rastro de desolação em sua vida. Aos 20 e poucos anos, ela se via em um limbo, buscando desesperadamente um novo começo, um lugar onde pudesse lamber suas feridas e reconstruir-se. Seu maior desejo era paz, tranquilidade e, acima de tudo, um custo de vida que não estrangulasse suas já minguadas economias. Foi em meio a essa busca frenética por um porto seguro que ela se deparou com um anúncio peculiar. Uma casa para alugar, com um preço tão baixo que beirava o irreal. As fotos mostravam uma construção antiga, com uma varanda charmosa e um jardim que prometia ser um refúgio verdejante. A localização, ligeiramente isolada nos arredores da cidade, parecia perfeita para o sossego que tanto almejava. Era, à primeira vista, a resposta para todas as suas preces. No entanto, pequenos avisos, como sussurros do destino, foram ignorados em sua ânsia por recomeçar. O proprietário, um homem apressado e evasivo, parecia mais interessado em fechar o negócio rapidamente do que em fornecer detalhes sobre a propriedade. O contrato, com suas cláusulas obscuras e a pressa em assiná-lo, deveria ter acendido um alerta. Mas Ana, cega pela esperança de uma nova vida, assinou os papéis sem questionar, entregando-se à ilusão de um lar perfeito. Nos primeiros dias na nova casa, a euforia inicial começou a dar lugar a uma sensação crescente de desconforto. Barulhos estranhos, como rangidos de assoalho onde não havia ninguém e portas que pareciam fechar sozinhas, começaram a pontuar suas noites. Objetos, deixados em um lugar, apareciam misteriosamente em outro. Ana tentou racionalizar. Era uma casa antiga, certamente, e os sons eram apenas o madeiramento trabalhando. A desorganização era culpa dela mesma, talvez, em meio à agitação da mudança. Sua imaginação, abalada pelos recentes traumas, devia estar pregando-lhe peças. Era a única explicação plausível. Mas a racionalização se tornava cada vez mais difícil de sustentar. Uma manhã, ao acordar, Ana encontrou uma pequena moldura de prata sobre sua mesa de cabeceira. Dentro dela, uma foto desbotada de uma mulher desconhecida, com um sorriso gentil e olhos melancólicos. Ana tinha certeza de que nunca havia visto aquele objeto antes, muito menos o colocado ali. Seu coração disparou. Não era um problema estrutural, nem sua imaginação. Aquele objeto não pertencia a ela. Um arrepio percorreu sua espinha. A sensação de não estar sozinha se transformou em uma certeza gelada. Havia alguém na casa. O medo começou a se instalar, mas a curiosidade, mais forte que qualquer receio, a impulsionou. Enquanto explorava a casa, buscando por qualquer vestígio da presença invisível, ela notou uma porta discreta, camuflada na parede do corredor principal. Era uma porta de madeira escura sem maçaneta, que parecia selada. No contrato, não havia menção de um cômodo extra ou de qualquer área trancada. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. O que estaria escondido ali? A curiosidade superou o medo inicial. Ana buscou ferramentas, determinada a desvendar o mistério. Com um esforço considerável, ela conseguiu forçar a entrada, e o que revelou seus olhos fez seu sangue gelar. O ar dentro do cômodo trancado era denso, carregado de um cheiro de mofo e algo mais, algo humano. Não era um quarto vazio, nem um depósito esquecido. Era um espaço habitado. A luz fraca que entrava pela fresta que Ana havia criado revelava um pequeno catre improvisado num canto, coberto por um cobertor surrado. Ao lado, uma mesa de cabeceira improvisada, feita de caixas empilhadas, sustentava um copo de água pela metade e um livro aberto com as páginas amareladas. Roupas penduradas em um varal improvisado, estendido de uma parede à outra, ainda pareciam úmidas. Sobre uma pequena prateleira havia um kit de higiene pessoal e, chocantemente, restos de comida fresca, um pedaço de pão e algumas frutas que pareciam ter sido deixadas ali há poucas horas. O choque paralisou Ana. Não era um fantasma, nem sua imaginação. Era alguém de carne e osso. Alguém que vivia ali em segredo dentro da casa que ela havia alugado.
A realização atingiu-a com a força de um soco no estômago. O antigo morador, Miguel, ainda morava lá. Ele não havia se mudado, não havia desaparecido. Ele estava escondido, vivendo uma existência fantasmagórica dentro das paredes de sua própria nova vida. O medo deu lugar a uma sensação de ultraje e invasão. Como era possível? Ana recuou, fechando a porta com cuidado, o coração batendo descompassadamente. A casa, antes um refúgio, tornou-se uma prisão. Ela tentou se comunicar, deixando bilhetes na cozinha, na esperança de que Miguel os encontrasse. "Quem é você? O que está fazendo aqui?" "E precisamos conversar", eram algumas das mensagens que ela escrevia, mas não havia resposta direta. Os bilhetes desapareciam, mas nenhum novo aparecia em seu lugar. A tensão na casa era palpável. Ana sentia-se constantemente observada, cada rangido, cada sombra, um lembrete da presença invisível que compartilhava seu espaço. A frustração de Ana transformou o medo em uma raiva borbulhante. Ela vasculhou a casa procurando por pistas, por qualquer coisa que explicasse aquela situação bizarra. Foi então que, escondido sob um forro solto no armário do corredor, ela encontrou um maço de cartas e um diário. As cartas eram endereçadas a Miguel, algumas de um advogado, outras de um banco, todas falando sobre despejo, dívidas e uma execução hipotecária injusta. O diário, escrito em uma caligrafia apertada e nervosa, contava uma história de traição. Miguel era o antigo proprietário da casa, um homem que havia perdido tudo para um golpe imobiliário orquestrado pelo mesmo proprietário que alugou a casa para Ana. Ele havia sido enganado, despejado e, sem ter para onde ir, decidiu se esconder na própria casa, vivendo nas sombras para não perder o que considerava seu único lar. Sua motivação não era vingança, mas um apego inabalável a um passado que lhe fora roubado. O medo de Ana começou a se transformar em algo mais complexo. A raiva deu lugar a uma empatia crescente. Ela imaginava a dor de Miguel, a humilhação de viver como um fantasma em sua própria casa. A situação era grotesca, mas o sofrimento por trás dela era real. Ela não podia mais ignorar a situação. Aquele homem não era um monstro, mas uma vítima. Uma noite, Ana encontrou um bilhete na sua mesa de cabeceira, o primeiro que Miguel deixava. Sua caligrafia era a mesma do diário. "Por favor, não me denuncie", dizia. "Eu sei que você viu, eu posso ajudar você. Ele é um monstro. Nós podemos pará-lo juntos." A proposta era inesperada, audaciosa. Miguel oferecia uma colaboração para resolver a situação com o proprietário fraudulento. Ana se viu dividida. A segurança mandava denunciá-lo, mas a justiça e uma estranha sensação de companheirismo a puxavam para o lado de Miguel. A decisão era arriscada, mas a ideia de enfrentar aquele golpista que havia enganado tanto ela quanto Miguel começou a tomar forma em sua mente. O que ela faria? A casa, antes um pesadelo, agora se tornava o palco de uma aliança improvável. Ana respirou fundo. A decisão cristalina em sua mente. A segurança pessoal era um instinto primário, mas a injustiça clamava mais alto. A proposta de Miguel, antes um choque, agora parecia a única saída honrosa. A casa, palco de tantos medos, se tornaria o berço de uma aliança improvável. Na manhã seguinte, ela deixou um bilhete simples na cozinha. "Aceito", como a parceria começou com pequenos gestos. Miguel, ainda invisível, deixava anotações detalhadas sobre os hábitos do proprietário, horários de visitas e até mesmo códigos de acesso a documentos online que ele havia descoberto. Ana, por sua vez, usava suas habilidades de pesquisa. Ela havia trabalhado em análise de dados antes de seu recomeço forçado, para cruzar informações, verificar registros públicos e desenterrar o passado sombrio do proprietário. O homem, um certo Sr. Carvalho, tinha um histórico de fraudes imobiliárias, exploração de vulneráveis e um rastro de vítimas que se estendia por anos. A casa que Ana alugara era apenas mais uma peça em seu esquema. A confiança entre eles cresceu silenciosamente. Ana deixava comida extra em pontos específicos. Miguel, em troca, consertava pequenos defeitos na casa que ela mal notava ou deixava flores frescas na mesa. A presença dele, antes ameaçadora, tornou-se reconfortante. Ela sabia que não estava sozinha.
Houve momentos de perigo, como quando o Sr. Carvalho fez uma visita inesperada, vasculhando a casa com um olhar suspeito, quase descobrindo um dos esconderijos de Miguel. Ana precisou usar toda a sua astúcia para distraí-lo, mantendo-o longe de onde Miguel se ocultava. A adrenalina dessas situações forjou um laço invisível entre eles. O clímax veio na forma de uma audiência judicial, convocada por uma das vítimas anteriores de Carvalho, que Ana e Miguel haviam ajudado a encontrar. Ana, com a ajuda de um advogado que se sensibilizou com a causa, apresentou as evidências meticulosamente coletadas, os registros falsificados, os contratos fraudulentos, os depoimentos das vítimas. Miguel, embora não pudesse comparecer pessoalmente, forneceu um diário detalhado de suas observações e das falcatruas de Carvalho, que foi lido em voz alta, pintando um retrato vívido da crueldade do proprietário. A casa, o cenário de sua própria tragédia e de sua redenção, tornou-se o centro da revelação. A justiça, lenta mas implacável, finalmente se manifestou. O Sr. Carvalho foi responsabilizado, suas propriedades congeladas, e uma investigação criminal foi aberta. Miguel, embora não tenha recuperado a casa, obteve algo mais valioso: a verdade e o reconhecimento de sua história. Ele emergiu das sombras, não como um criminoso, mas como uma vítima que ajudou a desmascarar um fraudador. Ana, por sua vez, encontrou não apenas um lar, mas um propósito renovado e uma amizade inesperada. Decidiu ficar na casa. Não era mais um lugar assombrado pelo medo, mas um símbolo de superação e redenção. A casa, antes barata e cheia de segredos, agora tinha um valor imensurável. Miguel, com a ajuda de Ana e dos recursos obtidos pela exposição de Carvalho, conseguiu um novo começo, um apartamento pequeno, mas digno, onde poderia reconstruir sua vida. A amizade entre eles floresceu, uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, a conexão humana pode transformar o desespero em esperança. A casa permaneceu como um lembrete silencioso de um passado turbulento, mas também de um futuro de paz e recomeço, um lar que havia sido encontrado não por acaso, mas por uma corajosa busca por justiça.